Uma tranca pesada, deslizando até o fim do curso, faz um som muito particular. É um estalo metálico que ecoa nas paredes de vidro e sufoca o oxigênio de uma sala inteira. Nora conhecia aquele som. Conhecia também o homem parado entre ela e a única saída. Ele não gritou. Não quebrou nada. Só ficou olhando fixamente para o imenso arranjo de orquídeas brancas em cima da mesa dela. O maxilar dele se contraiu antes de fazer uma pergunta que soou mais como uma sentença de morte. Quem comprou isso para você? Nora Hayes não acreditava em romance. Acreditava em planilhas, em conhecimentos de embarque e na certeza absoluta e inflexível da matemática. Trabalhar no 42º andar de uma torre na Avenida Paulista para Rossi Import cobrava uma dose saudável de pragmatismo. Oficialmente, ela administrava rotas marítimas internacionais de têxteis europeus de alto padrão. Extraoficialmente, garantia que a fiscalização e a Receita Federal olhassem para o outro lado quando certas caixas sem identificação chegavam ao Porto de Santos. Era um trabalho perigoso, mas Nora gostava de perigo quando ele cabia em linhas e colunas. Era previsível. Se alguém errasse, alguém ia preso. Se fizesse o trabalho direito, no primeiro dia do mês aparecia um envelope grosso de dinheiro na última gaveta da mesa. Limpo, simples, profissional. Emoções humanas, por outro lado, eram um caos. Deixavam rastro. Antes de a história continuar, deixa eu pedir uma coisa de coração para você que está aqui comigo até agora. Se esse tipo de trama tensa e perigosa é a sua praia, aperta ali embaixo do vídeo aquele botão de estrela, o hype, para mostrar seu apoio, e já aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim. Agora vamos voltar para dentro daquela sala de vidro no 42º andar, porque o caos estava prestes a bater na porta de Nora. Numa terça-feira, às 14h15 em ponto, o caos chegou. O rapaz da entrega parecia apavorado ao sair do elevador privativo. Segurava um arranjo enorme e transbordante de orquídeas brancas dentro de um pesado vaso de cristal. Ele atravessou o open space cheio de homens caladas e de ombros largos, todos de terno sob medida. Engoliu seco enquanto cada par de olhos na sala acompanhava seus passos. Quando chegou à sala envidraçada de Nora, praticamente empurrou o vaso para cima da mesa dela. "Assina aqui", murmurou, estendendo um tablet digital. Nora encarou as flores. Eram indecentemente grandes, ocupando um terço da sua mesa de mogno. As hastes longas e pálidas se curvavam com elegância sob a luz fria dos fluorescentes. Cheiravam a perfume caro e a decisões ruins. "Eu não pedi isso", disse Nora, com a voz seca. Não estendeu a mão para a caneta. "Já está pago, senhora. Por favor, só assina." O rapaz olhou por cima do ombro. 2 homens de Rossi o encaravam sem piscar. Homens que, no papel, tinham títulos como coordenador de logística, mas cujos nós dos dedos guardavam cicatrizes antigas. Nora suspirou, rabiscou as iniciais na tela e o dispensou. No instante em que o rapaz recuou para o elevador, o trabalho no open space voltou ao normal. Teclados batiam, telefones tocavam, mas a tensão no ar tinha mudado de cor. Na organização Rossi, nada subia ao 42º andar sem autorização. Alguém mandar um presente extravagante direto para a mesa de Nora não era apenas um gesto romântico. Era uma falha de segurança. Era um comunicado. Nora puxou o pequeno envelope de papel cartão grosso do meio do arranjo. Quebrou o lacre de cera com o polegar. "Para uma mulher linda que merece mais do que um emprego de escritório. Jantar hoje à noite. Arthur Davis." O novo cliente de Londres, dono de uma frota de navios cargueiros, vinha há 3 semanas tentando negociar uma tarifa mais baixa com a empresa de Rossi. E também vinha, havia 3 semanas, olhando fixamente para as pernas de Nora durante as reuniões de diretoria. Ele era rico, arrogante e não fazia a menor ideia da realidade das pessoas com quem fechava negócio. Achava que a Rossi Import era só uma empresa dura demais. Não sabia que o próprio dono estava sendo investigado por 2 acusações separadas de extorsão. Nora jogou o cartão em cima da mesa. Devia jogar as flores fora. Seria a decisão inteligente. Se arrastasse o vaso de cristal pesado até a lixeira da copa,
Tudo terminaria ali. Mas uma parte pequena e cínica dela hesitou. Fazia 3 anos que trabalhava 70 horas por semana. Tinha sacrificado a vida social, o sono e a paz de espírito para manter as linhas marítimas de Vincent Rossi funcionando com perfeição. Nunca tinha recebido uma única palavra de agradecimento. Só dinheiro, só um aceno de cabeça. Deixa as flores aí, ela pensou. Elas ficam bonitas. E voltou a digitar. 2 horas depois, a temperatura do escritório pareceu cair de vez. Nora não precisou levantar os olhos do monitor para saber que ele tinha chegado. O burburinho baixo do Open Space se calou na hora. Telefones foram silenciados. Cadeiras pararam de ranger. Era um silêncio nascido do puro medo institucional. Vincent Rossi atravessou as portas duplas de vidro do 42º andar. Ele não se exibia. Ele possuía o espaço. Se movia com a graça silenciosa e predatória de um homem para quem o piso pertencia. Vestia um terno cinza chumbo que custava mais que o primeiro carro de Nora. O paletó estava aberto, deixando à mostra uma camisa branca impecável, sem gravata. O cabelo escuro estava penteado com precisão, mas havia sombras leves sob os olhos. Ele parecia exausto. Parecia perigoso. Nora manteve os olhos na planilha. Conseguia acompanhar o trajeto dele pelo open space só pelas sombras em movimento e pelo suspiro contido dos homens que ele ia deixando para trás. Normalmente, Vincent ia direto para a própria sala de canto, uma suíte ampla no outro extremo do corredor. Fechava a pesada porta de madeira maciça e Nora não o via de novo até precisar liberar uma rota ou alterar um manifesto. Hoje, os passos dele pararam. Os dedos de Nora pairaram sobre o teclado. Ela olhou para cima. Vincent estava do outro lado da parede de vidro. Não olhava para ela. Os olhos escuros estavam completamente fixos no arranjo transbordante de orquídeas brancas em cima da mesa dela. Ele ficou parado ali por 5 longos segundos. O silêncio no open space se esticou até quase se romper. Então ele esticou o braço, empurrou a porta de vidro da sala dela e entrou. Não disse uma palavra ao cruzar a soleira. Vincent estendeu a mão para trás, sem olhar, e fechou a porta de vidro. A mão encontrou a tranca metálica. Com um giro lento e deliberado do pulso, trancou. O estalo pesado ecoou naquela sala pequena. O coração de Nora bateu forte uma vez contra as costelas, mas ela forçou o rosto a permanecer completamente neutro. Recostou-se na cadeira de tela ergonômica e cruzou as mãos no colo. Encolher-se era a pior coisa que se podia fazer perto de um homem como Vincent. Era como sangrar na frente de tubarões. A gente sobrevivia a ele ficando firme. Vincent tocou no painel na parede. As paredes de vidro transparente da sala dela viraram, na hora, um vidro leitoso e opaco, cortando qualquer visão do open space. Estavam completamente sozinhos. Ele se virou para ela. Só o tamanho dele naquele espaço fechado deixava o ar rarefeito. Cheirava a metal, café frio e uma colônia forte e amadeirada que Nora sempre associava a más notícias. Ele não olhou para o rosto dela. Contornou devagar a borda da mesa de mogno. O olhar continuava preso, à força, nas flores brancas. Rodei as projeções das rotas do Atlântico Sul, disse Nora, com a voz firme, se recusando a deixar o silêncio vencer. Os novos pedágios portuários vão derrubar nossa margem em 4%. Vincent parou ao lado da mesa dela. Estava tão perto que dava para ver o pulso batendo na base do pescoço dele. Esticou uma mão grande, marcada por cicatrizes antigas, e tocou a pétala delicada de uma orquídea branca. O toque foi perturbadoramente suave, um contraste violento com a tensão que emanava do corpo dele. "Quem comprou isso para você?" perguntou. A voz era um barítono grave e rouco. Não era um grito. Mal chegava a um sussurro, mas carregava o peso de uma arma engatilhada. "Um cliente", respondeu Nora, num tom neutro. "Um cliente", repetiu Vincent, como se a palavra fosse de uma língua estrangeira. Virou a cabeça devagar e finalmente encontrou o olhar dela. Seu olhar era escuro, sufocante e completamente indecifrável. "Que cliente?" "Arthur Davis", disse ela, sustentando o olhar. "É um agrado corporativo comum.
Ajudei a equipe dele semana passada a resolver um entrave alfandegário no porto. A mão de Vincent deslizou da pétala para a borda grossa de cristal do vaso. Os nós dos dedos ficaram brancos. Agrado corporativo comum é cesta de frutas. É caneta com logo da empresa. Não são 3 dúzias de orquídeas brancas importadas da Colômbia. Nora sentiu um resquício de irritação romper a cautela. Ele tem dinheiro sobrando. Para ele, isso é dedução de imposto. Não está lendo demais na situação? Eu leio, com muita atenção, tudo o que acontece no meu prédio, disse Vincent, baixinho. Pegou o envelope pesado de cima da mesa. Não pediu licença. Abriu, os olhos escuros percorreram as palavras manuscritas de Arthur. Nora observou um músculo se contrair no maxilar dele. Observou o peito dele subir num respirar lento e controlado. Ele estava furioso. Não era a raiva fria e calculada que usava quando uma carga era apreendida. Era outra coisa, algo imprevisível. Jantar hoje à noite. Leu Vincent em voz alta, sem qualquer entonação. Deixou o cartão cair de volta na mesa. Vai? Não, disse Nora. Por que não? Ele acha que você merece mais do que um emprego de escritório. O desdém no tom dele era fino como uma lâmina. Porque eu preciso fechar os relatórios trimestrais e Arthur Davis é um idiota que não entende nada de direito marítimo, respondeu Nora, sem hesitar. Além disso, eu não misturo trabalho com vida pessoal. E você é trabalho. Vincent deu um passo mais perto da cadeira dela. Invadia o espaço dela agora, de propósito. Você não tem vida pessoal, Nora. Você trabalha para mim. A audácia daquela frase fez o sangue dela ferver. Ela empurrou a cadeira alguns centímetros para trás, embora isso mal criasse distância. Sou sua diretora de logística, Sr. Rossi. Não sou sua propriedade. Trabalho de 40 a 70 horas por semana para essa empresa. O que eu faço no resto do meu tempo, ou quem me manda flores, não é da sua conta. Foi perigoso dizer aquilo. Ela soube no instante em que as palavras saíram da boca. Vincent congelou. O silêncio entre eles se esticou, pesado e perigoso. Ele olhou para ela, de cima. Os olhos seguiram a linha do pescoço dela, o formato do maxilar, o desafio no olhar. Não é da minha conta, repetiu, baixinho. De repente, a mão dele disparou. Não bateu nela. Bateu no vaso. Com um movimento largo e violento, derrubou o pesado vaso de cristal da mesa. Ele espatifou no chão de madeira com um estrondo ensurdecedor. Água se espalhou pelas tábuas. Estilhaços de cristal grosso voaram como estilhaços de granada. As orquídeas brancas imaculadas foram esmagadas na hora, achatadas sob o peso do cristal partido, deitadas numa poça de água que se alastrava. Nora estremeceu e apertou os braços da cadeira, mas não gritou. Ficou olhando para os destroços no chão. O peito subia e descia. O de Vincent também subia e descia. As mãos dele se fecharam em punhos. Limpa isso, disse, com a voz rouca. Você perdeu o juízo? Disparou Nora. A raiva finalmente rompeu a fachada profissional. Ela se levantou e chutou um caco de vidro para longe com o salto. Você não pode simplesmente entrar aqui e destruir as coisas porque teve um ataque de fúria. Vincent se moveu tão rápido que ela não teve tempo de recuar. Ele fechou a distância entre eles, as mãos batendo na beirada da mesa dela, prendendo-a ali. Inclinou-se para a frente, o rosto a centímetros do dela. O cheiro da colônia dele a envolveu, inebriante e forte. Você sabe quem é Arthur Davis? Exigiu, a voz num rouquido áspero. Sabe o que ele faz com as mulheres que levam para jantar? Já te disse que eu não vou, rebateu Nora, recusando-se a se afastar. Ele não pode olhar para você, disse Vincent. As palavras escaparam dele com uma intensidade selvagem, descontrolada. Ele não pode mandar coisas para o meu prédio. Ele não pode escrever o nome dele num pedaço de papel e deixar em cima da sua mesa. A respiração de Nora falhou. Ela encarou os olhos escuros dele e percebeu, pela primeira vez, que aquilo não era sobre segurança. Não era sobre a organização. Vincent, começou ela, usando o primeiro nome dele pela primeira vez em 3 anos. Ele fechou os olhos por uma fração de segundo. O maxilar se retesou, como se o som do próprio nome nos lábios dela lhe causasse dor física.
Quando abriu os olhos de novo, o chefe frio e calculista tinha sumido. No lugar dele, havia um homem se desmoronando. Eu te pago para manter minha vida em ordem, sussurrou Vincent. A voz caiu uma oitava. Ele tirou uma mão da mesa. Os nós dos dedos sangravam de leve, onde um caco de vidro tinha roçado, mas ele parecia não notar. Aproximou a mão do rosto dela, sem tocar de fato. O calor da pele dele irradiava sobre a dela. Te pago para cuidar da logística, para fazer as coisas fazerem sentido. Mas isso, ele apontou bruscamente para as flores destruídas no chão. Não faz sentido nenhum. Nora se manteve imóvel. Conseguia ouvir a batida irregular do próprio coração nos ouvidos. Ela era uma mulher cínica. Sabia como os homens funcionavam. Queriam possuir coisas. Queriam marcar território. Mas o olhar nos olhos de Vincent não era só territorial. Era desesperado. Eram só flores, conseguiu dizer. A voz não tinha a aspereza de sempre. Nada, no meu mundo, é só alguma coisa, respondeu Vincent. A mão dele finalmente fechou a distância. O polegar deslizou de leve pela linha do maxilar dela. O toque foi elétrico, mandou um choque direto pela espinha dela. A pele dele era áspera, calejada, mas incrivelmente quente. Você está passando dos limites, avisou Nora, embora não recuasse. Eu passei do limite no dia em que te contratei, murmurou Vincent. O olhar dele foi até os lábios dela antes de voltar para os olhos. Sentei naquela sala de entrevistas há 3 anos. Vi você desmontar meus manifestos de navio e soube na hora que ia ter um problema. Você é um ativo para essa empresa. Você é uma obsessão para minha cabeça, corrigiu ele, baixinho. Ele deu mais um passo, forçando Nora a se apoiar na beirada da mesa. A madeira dura pressionava as costas dela. Não havia como escapar. A porta estava trancada, o vidro estava opaco, estavam numa caixa branca e, à prova de som, cercados de cristal quebrado e flores esmagadas. Eu te observo, confessou Vincent. A confissão saiu dele à força. Ele avançou completamente para o espaço dela. O peito roçou o dela. Todo dia sento nesse escritório e vejo você tomar aquele café horrível da copa. Vejo você discutir por telefone com o encarregado do pátio. Vejo você ficar até altas horas porque se recusa a deixar um trabalho pela metade. Isso é o meu trabalho, sussurrou ela. A garganta estava seca. É uma obsessão, corrigiu ele. O polegar deslizou de novo pela bochecha dela, traçando a linha do rosto. Minha, não sua. A mente de Nora corria. Aquele era o homem que tinha ordenado ataques contra facções rivais. O homem para quem a Polícia Federal tinha montado uma força-tarefa inteira só para derrubá-lo. Ele era violento, implacável e completamente sem moral quando o assunto era negócio. E, mesmo assim, a mão dele tremia de leve sobre a pele dela agora. Você não pode fazer isso, disse Nora, tentando se agarrar à própria visão pragmática de mundo. Trabalhamos juntos. Você é você. Eu sei exatamente quem eu sou, disse Vincent. Os olhos escureceram. Sou um homem que pega o que quer, e passei 3 anos sem te pegar. Você tem ideia do que isso me custou? Nora engoliu em seco. Arthur Davis, se você disser o nome dele mais uma vez, eu afundo a frota dele no porto, cortou Vincent, com um tom assustadoramente casual. Vou arruiná-lo até sexta-feira. Vou garantir que ele nunca mais ponha os pés em solo brasileiro. Você está sendo irracional. No momento, estou completamente irracional, concordou Vincent, e se inclinou até a testa encostar na dela. Soltou uma respiração longa e rouca e fechou os olhos. Eu vi essas flores, Nora. Vi elas em cima da sua mesa e quis incendiar o prédio inteiro. Nora fechou os olhos com força. Devia empurrá-lo. Devia lembrá-lo das leis contra assédio, das políticas da empresa, do fato de que um caso com o chefe do crime organizado era o caminho mais rápido para uma cova rasa. Mas não fez isso. Sentiu o peso pesado e sufocante da presença dele e uma constatação assustadora se instalou no fundo do estômago dela. Ela gostava daquilo. Gostava que ele tivesse quebrado o vaso. Gostava do tom possessivo e selvagem na voz dele. O cérebro cínico e lógico dela gritava para ela fugir, mas o corpo ficou parado, enraizado, inclinando-se para o calor dele. Então, sussurrou Nora, abrindo os olhos para encará-lo. O que acontece agora?
Vincent recuou só o suficiente para conseguir olhar o rosto dela. A exaustão nos olhos dele tinha sumido, substituída por uma intensidade afiada e ardente. Deixou a mão cair do rosto dela, agarrou o pulso dela e a puxou com força para perto. "Agora", disse Vincent, a voz caindo para um rosnado grave e perigoso. "Eu compro suas flores. E se qualquer outro tentar, eu enterro ele." Vincent não a beijou. Um homem menor teria feito isso. Um homem puramente impulsivo teria pressionado a boca na dela e deixado a adrenalina do momento decidir o resto. Mas Vincent era um arquiteto do controle. Manteve-a ali, na beirada da mesa de mogno. O aperto no pulso dela era dolorido, a respiração dele quente na têmpora dela. Ele deixou que ela sentisse a certeza absoluta do próprio autocontrole. Era uma promessa, pesada e sufocante. Então a soltou. A ausência do calor dele bateu como um golpe físico. Nora se segurou na beirada da mesa para se firmar. Os nós dos dedos ficaram brancos. Vincent recuou. O homem selvagem e desmoronado de 10 segundos atrás tinha sumido, trancado atrás de uma parede de obsidiana fria e indecifrável. Ajeitou os punhos da camisa. Não olhou para as orquídeas destruídas no chão. Não olhou para o rosto dela. Foi até a porta, apertou o painel e o vidro fosco voltou, na hora, a ser transparente, implacável. Destrancou a fechadura, o estalo metálico pesado ecoando na sala silenciosa. Sem olhar para trás, Vincent abriu a porta e saiu. Nora ficou paralisada junto à mesa. Através do vidro claro, observou-o atravessar o open space. O silêncio que ele deixava para trás era completamente diferente do silêncio da chegada. Quando entrou, os homens estavam com medo. Agora, enquanto voltava para a própria sala, os homens estavam absolutamente paralisados. Cada cabeça no open space estava levemente baixa, mas os olhos disparavam para a sala de Nora. Todos tinham visto Vincent Rossi entrar. Todos tinham ouvido a fechadura travar. Todos tinham visto o vidro ficar opaco. E agora todos podiam ver o cristal quebrado e as flores brancas destruídas, sangrando água pelo piso de madeira. Nora engoliu o nó seco na garganta. Forçou as mãos a relaxarem. Era diretora de logística. Resolvia problemas. No momento, o problema era uma bagunça no chão. Evitou o botão do interfone que chamaria a equipe de limpeza. Deixar alguém entrar naquela sala parecia violar a cena de um crime. Em vez disso, foi até o armário no canto da própria sala, pegou um saco de lona pesado e um rolo de papel toalha e se ajoelhou no chão molhado. A água tinha encharcado o cartão caro de Arthur Davis, transformando a tinta numa mancha azul sem sentido. Nora o pegou entre 2 dedos e deixou cair no saco. Recolheu as hastes grossas e esmagadas das orquídeas. As pétalas estavam amassadas e escurecidas nas bordas, onde o cristal pesado as tinha cortado. Pareciam viscosas e trágicas nas mãos dela. Enfiou tudo no saco de lona. Depois veio o vidro. Recolheu os cacos dentados um a um. Sua mente, normalmente uma fortaleza de números e cronogramas, estava perigosamente silenciosa. Tentou repassar as projeções da rota do Atlântico Sul na cabeça, mas tudo o que conseguia sentir era a pressão fantasma do polegar de Vincent traçando a linha do maxilar dela. "Você é uma obsessão para minha cabeça." Uma pontada aguda a trouxe de volta à realidade. Nora estalou a língua e deixou cair um pedaço de cristal. Uma linha fina e vermelha se formou na ponta do dedo indicador. Tinha segurado um caco com força demais. Ficou olhando para o sangue. Era um machucado pequeno e bobo, mas rompeu a represa. Nora ficou sentada nos calcanhares no meio da própria sala, cercada de papel toalha molhado e vidro quebrado, e soltou uma respiração trêmula e rouca. Pressionou o polegar com força no corte e observou o sangue se espalhar. Estava na beira de um precipício e tinha acabado de perceber que queria pular. 3 anos ela tinha passado mantendo a cabeça baixa. Justificava o trabalho tratando tudo como uma equação matemática abstrata. A Rossi Import movia caixas. Ela organizava as caixas. O conteúdo daquelas caixas, o sangue derramado por causa daquelas rotas, os homens que sumiam quando uma carga se perdia, tudo isso ela mantinha cuidadosamente trancado numa caixa dentro da própria cabeça. Vincent tinha acabado de encostar um pé de cabra naquela caixa.
Ele não era mais só o chefe dela. Era um predador que a tinha rondado, marcado e deixado ali, esperando que ela aguardasse o retorno dele. Nora enrolou um papel toalha com firmeza no dedo cortado. Jogou fora o resto do vidro, amarrou o saco de lona e o empurrou para o canto. Voltou a se sentar na cadeira de tela ergonômica. Destravou a tela do computador. A planilha da Rota do Atlântico Sul a encarava, fria e lógica. Colocou as mãos no teclado e recomeçou a digitar. Não foi embora às 6, não foi embora às 7. Às 8h30, o open space estava completamente vazio, mergulhado no escuro, salvo pelas luzes de emergência e o brilho forte da sala de Nora. Às 8h40, o telefone da mesa dela tocou. Era um ramal interno. O identificador mostrava Rossi. Nora encarou a luz vermelha piscando. Piscou 5 vezes, 6. E na 7ª chamada ela atendeu. Sim, respondeu, com a voz deliberadamente neutra. Vai para casa, Nora. A voz de Vincent raspava pelo alto-falante, grave e exausta. As rotas continuam aí amanhã. Ainda preciso liberar mais 3 manifestos pro atracadouro de Buenos Aires. Deixa registrado. Um silêncio pesado caiu na linha. Ela ouviu o barulho leve de gelo batendo em vidro. Ele estava bebendo. Vai para casa, repetiu, baixinho. Antes que eu desça aí e faça você ir. A ameaça não era profissional. Era completamente pessoal. Mandou um calafrio quente e perigoso direto pela espinha dela. Nora desligou sem dizer mais nada. Salvou o trabalho, desligou o computador e pegou o casaco. Sexta-feira em Santos cheirava a chuva fina, óleo diesel e ferrugem. O Terminal 4 era uma vasta extensão de concreto às margens do mar. Refletores de sódio de alta pressão jogavam um brilho amarelo-alaranjado doentio sobre milhares de contêineres empilhados. O vento vindo da Bahia trazia um frio cortante que atravessava o tecido do sobretudo sob medida de Nora. Ela estava aos pés de um guindaste enorme, um tablet iluminado nas mãos, ladeada por 2 homens de Rossi. Eram capangas grandalhões e calados, mãos enfiadas fundo nos bolsos dos casacos pesados, descansando sobre o cabo de armas escondidas. Nora odiava as docas. Preferia a visão limpa e higiênica da cadeia logística lá do 42º andar. Mas aquela noite exigia sua presença física. Um fiscal alfandegário tinha barrado um container vindo de um fornecedor equatoriano, alegando uma discrepância nos registros de peso. Era um container que Nora tinha roteado especificamente por meio de uma offshore de fachada, exatamente para evitar aquele cenário. Ela estava morrendo de vontade de descobrir como um suborno tinha falhado. O lacre está intacto, resmungou Russo, o encarregado do cais, apontando uma lanterna pesada para as portas de metal do container em questão. Era um homem enorme, mascava um charuto barato e odiava receber ordens de uma mulher 30 anos mais nova. O fiscal desceu, bateu nas laterais, olhou os papéis e deixou quieto. Ele não abriu? Perguntou Nora, deslizando o dedo pelo manifesto digital no tablet. Não. Disse que precisa de um superior para romper o lacre. Voltam à meia-noite. Nora checou o relógio. Eram 22h15. Tinham menos de 2 horas. O registro de peso diz que ele transporta autopeças industriais, 18 toneladas, disse Nora. A respiração formava nuvens no ar gelado. Ela deslizou o dedo pela tela, mas a balança do portão registrou 24 toneladas. É uma discrepância de 6 toneladas. Russo, quem carregou isso? Russo mudou o peso de uma perna para outra. Desconfortável. A turma do Porto de Guarujá. A turma de Guarujá são incompetentes que não sabem nem matemática básica, disparou Nora. A paciência dela tinha esgotado de vez. 6 toneladas de peso não registrado significavam 6 toneladas de contrabando, armas, drogas, dinheiro vivo. Não importava o que. Eram 6 toneladas de pena federal sentadas debaixo de uma luz laranja. Precisamos de um container vazio, do mesmo modelo e série. Transferimos a carga legítima para o container novo, atualizamos as etiquetas de identificação no sistema para baterem e tiramos esse daqui do terminal antes da meia-noite. 22 toneladas de aço numa hora e meia, cuspiu Russo um pedaço de tabaco no concreto.
Senhora, a senhora tá louca. Eu não tenho gente para isso. Arruma gente, disse uma voz vinda das sombras. Nora não se sobressaltou, mas o pulso disparou. Vincent avançou até o brilho alaranjado das luzes. Vestia um pesado sobretudo preto sobre um terno escuro. A gola estava levantada contra o vento. Estava flanqueado por 4 homens, mas eles ficaram para trás, deixando-o avançar sozinho até Nora e Russo. Ele se movia com a mesma graça silenciosa e assustadora de sempre. O ar frio parecia afiar os traços dele, transformando o maxilar em algo esculpido em granito. Russo se endireitou na hora, tirando o charuto apagado da boca. Sr. Rossi, não sabia que o senhor ia descer. Eu vou aonde os problemas estão, disse Vincent baixinho. Os olhos passaram direto pelo encarregado e travaram em Nora. Ele reparou no cabelo dela bagunçado pelo vento, no rubor vermelho do frio nas bochechas, no foco absolutamente furioso do olhar. Um sorriso fraco, quase imperceptível, cruzou os lábios dele. Temos uma discrepância de 6 toneladas, relatou Nora, com a voz clínica, ignorando o calor repentino que inundou o peito dela. A fiscalização barrou. Voltam à meia-noite. Já disse pro Russo trocar o container e atualizar as etiquetas. Isso é impossível, Sr. Rossi, protestou o Russo, dando um passo à frente. Os guindastes estão travados por hoje. Teríamos que usar empilhadeiras. Não dá para mover tanto peso no escuro sem fazer barulho. É arriscado demais. Vincent não olhou para Russo. Manteve os olhos em Nora. Dá para apagar o rastro digital? Já está feito, disse Nora, erguendo o tablet. Retroagiu o manifesto de um container secundário. Quando notarem que este sumiu, o sistema vai mostrar que ele foi liberado pelo fiscal do turno da tarde às 16 horas. O container novo vai estar esperando no lugar dele. Vincent finalmente olhou para o encarregado. A leve diversão no rosto dele sumiu, substituída por uma autoridade completamente esmagadora. Você tem 90 minutos, Russo, disse, com a voz plana. Se esse container ainda estiver aqui quando a fiscalização voltar, eu te tranco dentro dele e jogo no mar. Fui claro? Russo engoliu em seco. Sim, chefe. Vou buscar a turma. Virou-se e correu para o galpão, gritando ordens num rádio portátil. Os homens fortes se espalharam, cercando o perímetro do terminal. Nora e Vincent ficaram sozinhos na sombra das pilhas de aço. O vento uivava vindo da água, fazendo uma corrente solta bater contra um guindaste. Nora enfiou as mãos geladas nos bolsos do casaco. Recusou-se a tremer. Você não devia estar aqui embaixo, disse Vincent. Ele deu um passo mais para perto do espaço dela, protegendo-a do vento com o próprio corpo. É meu trabalho resolver erros logísticos, respondeu Nora, jogando a cabeça para trás para encará-lo. Guaruja ficou ganancioso. Sobrecarregaram a entrega. Eu resolvo, Guaruja. Você precisa resolver seus gerentes de rota, corrigiu ela, seca. Estão relaxando. Acham que, porque passaram um ano impunes, a Receita e a Polícia Federal pararam de procurar. Não pararam. Vincent olhou para ela, de cima. O vento soprou uma mecha de cabelo escuro sobre o rosto dela. Sem pedir, sem hesitar, ele esticou uma mão enluvada, afastou a mecha e prendeu atrás da orelha dela. Nora congelou. O couro da luva estava frio, mas a intenção por trás do gesto era ardente. Você é implacável, murmurou Vincent. A voz mal se ouvia sobre o vento uivante. Ou sou pragmática, você está congelando. Antes que ela pudesse protestar, Vincent desabotoou o pesado sobretudo preto, tirou-o dos ombros largos e colocou sobre ela. O casaco era enorme nela, caindo até os joelhos. Era incrivelmente pesado, forrado de seda e irradiava o calor do corpo dele. O cheiro forte da colônia dele a envolveu na hora, um assalto sensorial que travou a respiração dela. Eu não preciso do seu casaco, disse Nora, embora puxasse instintivamente a lapela mais para perto do pescoço. Fica com ele, ordenou baixinho. Ele ficou diante dela só de paletó, aparentemente imune ao frio cortante. Já disse que agora eu compro as flores. Isso faz parte do acordo. Não teve acordo nenhum, argumentou Nora, embora a voz não tivesse a mordida de sempre. Você fez uma declaração unilateral.
Eu comando uma organização, Nora. Não acredito em democracia. Ele deu meio passo mais perto. Estavam totalmente escondidos na passagem estreita entre duas pilhas de contêineres. O brilho alaranjado das luzes não chegava ali. Só havia sombra, ar frio e o calor inebriante do casaco dele envolvendo-a. Arthur Davis te ligou? Perguntou Vincent. Não era uma pergunta casual, era um interrogatório. Deixou uma mensagem de voz, admitiu Nora, observando o maxilar dele se retesar na hora. Ele ficou bem confuso com o motivo de as rotas dele em Santos terem sido suspensas de repente por uma revisão de segurança ampla. Ele devia ficar grato por eu ter suspendido só as rotas dele. Você é mesquinho, acusou Nora. Eu sou territorial, corrigiu Vincent. Ele esticou a mão, agarrou as duas lapelas do casaco pesado que tinha acabado de colocar nela e usou o tecido para puxá-la para frente, forçando-a a se aproximar dele. O peito dela bateu contra o tórax firme dele. Nora fervia por dentro, em silêncio. As mãos dela se apoiaram no peito dele. Conseguia sentir a batida firme e pesada do coração dele através do paletó. Já te disse que eu fico completamente irracional quando o assunto é você, sussurrou Vincent, inclinando-se até os lábios roçarem a orelha dela. Passei 3 dias trancado no meu escritório tentando me convencer a te deixar em paz, deixar você com suas planilhas e sua distância. E, respirou Nora, os olhos se fechando contra a própria vontade. E, disse Vincent, os lábios roçando a linha do maxilar dela. Eu falhei. Um estrondo alto e áspero cortou o terminal, uma empilhadeira encaixando os garfos num container de aço. Nora se afastou de repente. A realidade caiu sobre ela como um balde de água gelada. Ela estava num terminal portuário congelante, vestindo o casaco de um chefe do crime organizado, cercada de contrabando e crimes federais. Vincent deixou que ela recuasse, embora as mãos dele demorassem 1 segundo a mais do que o necessário sobre o casaco. Os olhos escuros dele fixaram nos dela, lendo o pânico e o retorno afiado da armadura cínica dela. Meia-noite, Nora, disse ele, saindo das sombras de volta para a luz alaranjada. Garante que o problema esteja resolvido. Virou-se e caminhou para dentro da escuridão gelada. A manhã de segunda-feira chegou com aquela previsibilidade estéril e fluorescente que Nora normalmente adorava. Ela saiu do elevador privativo exatamente às 7h, no 42º andar. O open space estava praticamente vazio, salvo por alguns analistas madrugadores tomando café preto e encarando monitores brilhantes com o olhar vazio. Nora seguiu para a própria sala. O vidro estava limpo, o piso tinha sido bem polido, apagando qualquer marca de água ou caco microscópico de cristal. Estava tudo exatamente como havia uma semana, exceto pelo objeto plantado bem no centro da mesa de mogno. Nora parou na porta, deixou a maleta cair numa cadeira e caminhou devagar até a mesa. Não era um buquê, não era um arranjo transbordante e chamativo de pétalas brancas frágeis, feito para impressionar e dominar. Era um vaso quadrado e pesado de concreto bruto. Dentro dele, enraizada numa terra escura e rica, havia uma única planta viçosa. Tinha folhas verde escuras e resistentes, e flores marcantes num vermelho profundo, como sinos pesados apontando para baixo. Nora não sabia muito de botânica, mas reconheceu a planta na hora. Era uma rosa do deserto. Era uma planta que se recusava a morrer de sede, que sobrevivia às condições mais duras e áridas e florescia quando tudo o mais ao redor secava. Era resistente, teimosa e, de um jeito rígido e implacável, linda. Ao lado do vaso de concreto, havia uma pequena caixa de veludo preto e um pedaço de papel grosso dobrado. Nora pegou o papel primeiro. A caligrafia era afiada, inclinada e brutal. A frota de navios de Arthur Davis foi apreendida hoje de madrugada, às 4h, pela alfândega britânica. Denúncia anônima sobre carga não declarada. Ele está detido no momento. Não vai ligar de novo. Olha dentro da caixa. Vi. Nora ficou olhando para o bilhete. Vincent não tinha só afundado um concorrente. Tinha orquestrado um golpe cirúrgico do outro lado do oceano só para tirar um incômodo de vez do identificador de chamadas dela. Era uma demonstração assustadora de poder.
Era absolutamente sociopata. Ela adorou. A constatação a atingiu como um soco físico. O cérebro cínico e prático dela finalmente cedeu à verdade inegável. Ela pertencia àquele mundo escuro e complicado. Não só sobrevivia ao caos, florescia nele, e ansiava pelo monstro que o controlava. Nora largou o bilhete. Os dedos tremeram de leve quando ela pegou a caixinha de veludo preto. Esperava um colar, uma pulseira, um diamante para marcá-la como propriedade dele, um aviso brilhante e caro para qualquer outro homem que ousasse olhar para ela. Abriu o fecho. Dentro da caixa havia uma chave de ferro antiga e pesada. Nora franziu a testa e a pegou. Era velha, pesada e totalmente funcional. Ao erguê-la, viu um segundo bilhete, dobrado com firmeza sob a almofada de veludo. Puxou e leu. A chave da fechadura, do lado de dentro da porta do meu escritório. Usa quando estiver pronta para parar de fingir. Nora parou de respirar. Ele não a estava arrastando para dentro da própria toca. Não estava forçando a última fronteira. Tinha destruído a concorrência, marcado o próprio território e colocado uma planta de resistência marcante em cima da mesa dela, para provar que via exatamente quem ela era. Mas o último passo, o de cruzar a fronteira de fato, tinha deixado nas mãos dela. Ele dava a ela o controle. Era o movimento mais perigoso e mais inebriante que ele poderia ter feito. Gostou? Nora se virou de súbito. Vincent estava na porta da sala. Vestia, naquele dia, um terno azul marinho impecavelmente cortado, camisa branca reluzente, sem gravata. Parecia descansado. Parecia um homem que tinha acabado de vencer uma guerra sem disparar um único tiro. Ele não entrou. Ficou na soleira, respeitando o limite da parede de vidro, e esperou. Você mandou prenderem o Arthur Davis, disse Nora. A voz caiu para um sussurro rouco, para os analistas madrugadores não ouvirem. Eu só forneci informações precisas às autoridades britânicas, respondeu Vincent, com suavidade, as mãos nos bolsos da calça. É dever de cidadão. Você é uma ameaça. Eu sou um homem que protege seus investimentos. Os olhos escuros dele passaram pelo vaso de concreto. A rosa do deserto precisa de muito pouca água. Sobrevive sem regas frequentes. Não precisa de mimo. Ergueu o olhar de volta para o rosto dela. Achei que combinava. Nora olhou para a chave de ferro pesada na palma da mão. O metal frio mordia a pele dela. Ela era diretora de logística. Analisava riscos. Calculava probabilidades. A probabilidade de aquilo terminar bem era absolutamente zero. Se ela caminhasse por aquele corredor e trancasse a porta dele, não haveria mais volta para a mulher que só consertava planilhas. Ela pertenceria a ele. Num mundo onde os homens resolviam disputas com bala e jogavam corpos em rios, ser a fraqueza de Vincent Rossi era uma sentença de morte. Ela fechou o punho com força em torno da chave. Olhou para Vincent. Ele estava completamente parado, observando-a processar as variáveis. Não a apressou. Sabia exatamente o que estava pedindo. Tenho as projeções trimestrais que vencem ao meio-dia, disse Nora. A voz estava calma, totalmente profissional. O maxilar de Vincent se retesou numa fração quase imperceptível, o único sinal de que a rejeição o havia atingido. Ele assentiu devagar, escondendo a decepção atrás de uma parede de frieza indiferente. Claro, manda para o meu servidor seguro quando terminar. Virou-se, afastando-se da porta dela, e começou a caminhar pelo corredor de volta à própria sala. Nora ficou parada junto à mesa. Observou os ombros largos dele se afastando. Escutou o clique afiado e rítmico dos sapatos caros dele no piso de madeira. Soltou uma respiração longa e rouca. Que se dane as planilhas. Nora passou pela própria cadeira. Saiu da sala. A chave de ferro pesada estava tão apertada na mão direita que os nós dos dedos doíam. Ela não correu, mas o passo era afiado, decidido. Os poucos analistas no Open Space ergueram os olhos, sentindo a mudança no ar, mas rapidamente voltaram a fixá-los nos monitores. Vincent tinha chegado à própria sala. Acabava de abrir a pesada porta de madeira quando ouviu os passos dela. Parou e virou a cabeça. Nora não hesitou. Não parou a uma distância respeitosa. Foi direto até ele. Passou raspando pelo ombro dele
e entrou de vez na amplitude iluminada de sol da sala de canto dele. Vincent ficou completamente imóvel na porta. Os olhos escuros dele queimavam nela. Nora se virou para encará-lo. Ergueu a mão direita e abriu os dedos. A chave de ferro antiga estava na palma dela. "Tranca a porta, Vincent", ordenou. Um sorriso lento e perigoso finalmente se abriu no rosto dele. Uma expressão selvagem e descontrolada de vitória absoluta. Vincent entrou. Agarrou a pesada porta de madeira e a bateu atrás de si. O último som na sala foi o estalo pesado e definitivo da tranca deslizando até o fim do curso. O silêncio na sala de Vincent era absoluto, isolado por vidro grosso e paredes reforçadas. Vincent não se apressou. Ficou no centro do cômodo. A luz do sol das janelas do chão ao teto jogava sombras longas e afiadas sobre o tapete persa. Ele observou a mão dela deslizar para longe da tranca. Observou o peito dela subir e descer. Deu a ela 3 segundos para entrar em pânico, se desculpar, destrancar a porta e correr de volta para as planilhas. Nora não se moveu. Sustentou o olhar dele, o queixo erguido, sentindo o peso pesado e inegável da ponte que tinha acabado de queimar. Vincent expirou. Foi um som rouco, profundamente humano. Atravessou a sala em 3 passadas longas. Dessa vez, não agarrou o pulso dela. Segurou o rosto dela com as 2 mãos. As palmas estavam quentes, os calos roçando de leve na maçã do rosto dela. Inclinou a cabeça dela para cima e pressionou a boca na dela. Não havia nada de gentil ali. Era uma colisão. Eram 3 anos de proximidade sufocante e reprimida finalmente se rompendo. Nora fervia contra a boca dele. As mãos dela agarraram as lapelas do terno azul marinho. Ela se segurou nele enquanto ele a empurrava para trás. Os ombros dela bateram na pesada porta de madeira. O impacto tirou o ar dela, mas Vincent não deu tempo para ela se recuperar. Beijou-a com uma intensidade faminta, quase punitiva. A língua dele passou pelos dentes dela, com gosto de café torrado escuro e cobre. Nora o beijou de volta com a mesma força. O cérebro cínico e lógico dela finalmente desligou, dominado pela pura realidade física e esmagadora dele. Ela deslizou as mãos até a nuca dele, os dedos se enroscando no cabelo escuro na base do pescoço. Vincent gemeu, uma vibração gutural e profunda no fundo da garganta. Afastou a boca da dela e enterrou o rosto na curva do pescoço dela. Respirou fundo, absorvendo-a como se ela fosse oxigênio. "Você é uma mulher aterrorizante", murmurou contra a pele dela. A respiração dele estava quente e soltou um calafrio violento pela espinha dela. "Você me deu a chave", ela conseguiu dizer. A voz saiu sem fôlego, quase irreconhecível até para ela mesma. "Eu te dei uma escolha." Vincent se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. As pupilas estavam dilatadas, engolindo a íris castanho escura. "Eu precisava que você a fizesse, porque a partir desse segundo não existe mais volta atrás, Nora. Você não pode mudar de ideia amanhã. Não pode pedir transferência de setor. Não pode ir embora." Era um aviso. Era um mandato possessivo e assustador. "Eu sei como funcionam contratos, Vincent", disse ela. "Calma." Um sorriso afiado e perigoso cruzou o rosto dele. Ele a beijou de novo, dessa vez mais devagar, uma posse profunda e deliberada, que fez os joelhos dela amolecerem. Depois recuou, segurou a mão dela e a puxou para o centro da sala. O escritório dele era um espelho do próprio homem. Escuro, caro e absolutamente funcional. Uma mesa maciça de mogno dominava o ambiente, totalmente livre de desordem. Não havia fotos, nenhum item pessoal, só um sistema de múltiplos monitores, uma linha telefônica segura e uma garrafa de cristal de uísque numa mesinha lateral. Vincent a conduziu ao redor da mesa e apertou um botão escondido sob a borda de madeira. Um painel invisível no revestimento de madeira, atrás da mesa, se abriu com um sibilo baixo de hidráulica. Atrás dele, havia um pesado cofre de aço fosco. Vincent digitou um código de 12 dígitos no teclado. A porta pesada destravou com um clique. Ele enfiou a mão dentro e puxou um livro grosso, encadernado em couro. Parecia arcaico perto da operação digital que Nora administrava. Ele o deixou cair na mesa, na frente dela. "O que é isso?"
perguntou Nora, olhando para o couro gasto. As rotas fantasma, disse Vincent, baixinho. Serviu 2 doses de uísque num copo e estendeu para ela. Você administra minha logística legítima. Esconde minhas cargas em plena vista, com offshores e registros de peso manipulados. É brilhante nisso. Serviu outro copo para si e se apoiou na borda da mesa, os braços cruzados. Mas isso é só 40% da receita bruta do sindicato Rossi. Os outros 60% não estão registrados em nenhum servidor. Nenhum hacker federal consegue achar. Existem só no papel, escritos numa cifra que só 2 homens nessa organização entendem. Nora tomou um gole lento do uísque. Queimou um caminho limpo e quente pela garganta. Você e o Russello. Eu e meu pai, corrigiu Vincent. A voz endureceu levemente antes de suavizar. Nora olhou para o livro. Entendia o peso do que ele estava fazendo. No crime organizado, informação era moeda, mas também era arma. Ao colocar aquele livro diante dela, Vincent estava entregando a arma e apontando-a direto para o próprio peito. Se ela levasse aquele livro para a Polícia Federal, derrubaria um império criminoso de décadas numa única tarde. Por que você está me mostrando isso? Perguntou ela. Porque eu não durmo com meus funcionários, disse Vincent, sem rodeios. Pousou o copo. Não tenho segredos das pessoas que ficam na minha cama. Se você quer ficar ao meu lado, Nora, precisa saber exatamente em que tipo de inferno você está pisando. Ele esticou a mão e abriu a capa. As páginas estavam cheias de colunas ordenadas, escritas à mão, de números, datas e locais. Havia nomes que Nora não reconhecia. Propinas offshore para funcionários públicos, juízes federais e líderes sindicais. Era um mapa da corrupção institucional sistêmica. Quero que você administre isso, disse Vincent, observando o rosto dela com atenção. Quero que você digitalize num servidor criptografado e isolado, ao qual só você e eu tenham acesso. Confio na sua cabeça, Nora, e confio em você. Nora olhou para os números. Era perigoso. Era altamente ilegal. Combinava uma pena mínima de 30 anos de prisão federal, se descoberto. Ela sentiu o próprio pulso se acalmar. A cifra tem um erro, disse ela, batendo o dedo numa coluna da segunda página. Você usa uma sequência que se repete, baseada num calendário lunar. Um criptógrafo decente da Polícia Federal decifraria isso em uma semana, se pusesse as mãos nele. Vincent a encarou por um longo momento, depois jogou a cabeça para trás e riu. Foi um som cheio e genuíno, que ecoou pela sala grande. Esticou a mão, segurou a nuca dela e a puxou para um beijo forte na testa. Você, murmurou contra a pele dela, vai ser a minha ruína. Eu vou te manter longe da prisão federal, corrigiu Nora, puxando o livro para mais perto. Agora me dá uma caneta. 4 meses depois, a transição de diretora de logística para a segunda pessoa mais poderosa do sindicato Rossi aconteceu em silêncio. Não houve anúncio. Não houve mudança no cargo oficial dela. Mas o Open Space sabia. Viam como Vincent olhava para ela. Viam que o nível de acesso dela tinha de repente ficado ilimitado. Mais importante, viam que, quando Vincent não estava no prédio, a palavra de Nora carregava exatamente o mesmo peso letal da dele. Era uma terça-feira, no fim de novembro. O céu sobre o 42º andar tinha a cor de ferro amassado, cuspindo uma chuva torrencial contra o vidro reforçado. Nora estava na própria sala, olhando fixamente para o terminal offline criptografado que Vincent tinha instalado embaixo da mesa dela. Estava fechando uma transferência de 3 milhões de reais por um labirinto de contas offshore para pagar um fornecedor colombiano. Às 14h14, o alarme silencioso disparou. Não era uma sirene, era uma borda vermelha discreta e piscante no monitor principal do computador dela. Significava uma única coisa: a segurança da recepção tinha sido rompida por autoridades federais. Nora não entrou em pânico. Pânico era uma emoção inútil, que retardava o tempo de reação. Bateu a mão no botão vermelho pesado embaixo da mesa. No Open Space, os telefones morreram na hora. A conexão de rede caiu.
As travas eletromagnéticas pesadas nas portas principais de vidro do 42º andar engataram com um estalo metálico alto. Vincent não estava no prédio. Estava no porto, resolvendo um conflito sindical. Ela estava sozinha. Nora se levantou e saiu da própria sala. O open space estava completamente parado. Homens, todos criminosos endurecidos de terno, ficaram imóveis nas próprias mesas, olhando para ela. Agentes federais estão nos elevadores, disse Nora. A voz cortou claramente pela sala. Temos 90 segundos. Não saquem armas. Não falam nada. Se alguém fizer pergunta, exijam presença de advogado. Apontou para 3 homens perto da sala dos servidores. Apaguem os quadros brancos. Triturem as cópias em papel das mesas de canto. Andem. Os homens correram. A autoridade absoluta na voz dela cortou através da adrenalina de todos. Nora seguiu rápido para a sala principal dos servidores, no fim do andar. Era uma caixa refrigerada, cercada de vidro, zumbindo com fileiras de luzes piscando. Ela escaneou o crachá biométrico, abriu a porta e entrou no ar gelado. Foi até o console principal. Digitou uma sequência alfanumérica de 40 caracteres. Um alerta apareceu na tela. Iniciar protocolo ômega. Sim ou não. Protocolo ômega era a opção nuclear. Não apagaria só arquivos. Mandaria uma descarga elétrica massiva pelos discos rígidos, derretendo fisicamente os pratos e destruindo para sempre tanto os protocolos legítimos de embarque quanto todos os manifestos fantasma escondidos com tanta habilidade. Custaria milhões à empresa. Jogaria a operação logística inteira na escuridão total, mas manteria Vincent longe de uma cela. Nora conseguia ouvir os gritos abafados e pesados vindos da recepção, através das paredes grossas de vidro. Os elevadores tinham chegado. Bam, bam, bam. O som de um ariete pesado batendo contra as portas de vidro reforçado do 42º andar ecoou pelo open space. Nora apertou sim. Os ventiladores dos servidores começaram a uivar na hora. O tom subiu para um chiado agudo e ensurdecedor. Fumaça começou a sair das aberturas superiores do rack mais próximo, quando a descarga elétrica atingiu o hardware. O cheiro de queimado e plástico derretido encheu a sala pequena. Nora saiu da sala de servidores e trancou a porta atrás de si, bem na hora em que as portas principais do open space explodiram. Vidro se espatifou para dentro. Dezenas de homens de blusão escuro invadiram a sala, fuzis em riste. Polícia Federal! Ninguém se mexe. Mãos onde a gente possa ver. O barulho era ensurdecedor. O caos era absoluto. Nora ficou parada, calma, junto à porta da sala de servidores. As mãos descansavam de leve nos bolsos da calça sob medida. Observou os agentes tomarem a sala, empurrarem os homens de Rossi contra as mesas, prendendo os pulsos deles com abraçadeiras plásticas. Um homem alto, de cabelo grisalho e rosto afiado e cansado, entrou pelas portas destruídas. Trazia um distintivo preso ao cinto. Ignorou os homens no chão e foi direto até Nora. Nora Hayes, disse. Não soava com raiva, soava resignado. Sou o delegado Cordeiro. Temos um mandado de busca federal para apreender todos os servidores, discos rígidos e livros caixa físicos deste andar. Boa tarde, delegado Cordeiro, disse Nora com suavidade. Meu advogado está de prontidão, mas fiquem à vontade para cumprir o mandado de vocês. Deu um passo para o lado, apontando para a sala de servidores. O delegado Cordeiro olhou através do vidro. A fumaça agora estava densa, encobrindo as luzes que piscavam. Os servidores estavam mortos. O maxilar dele se contraiu. Ele voltou a olhar para Nora. Os olhos se estreitaram. Isso é destruição de provas. Isso é uma acusação federal. Não tenho a menor ideia do que o senhor está falando, mentiu Nora sem hesitar, o rosto uma máscara de confusão educada. Os servidores vinham dando problema de superaquecimento a semana toda. Abri um chamado de manutenção ontem. Parece que finalmente queimaram de vez. É uma perda terrível para o nosso time de logística. Cordeiro deu um passo mais perto dela. Vincent Rossi vai cair, senhorita Hayes. Ele é um bandido de terno bonito. A senhora é uma mulher inteligente, com ficha limpa. Por que jogar sua vida fora por um homem que te entregaria numa fração de segundo por uma pena mais leve?
Nora olhou para o delegado federal. Pensou na chave de ferro pesada dentro da bolsa. Pensou no livro-caixa, guardado com segurança num drive offline criptografado, escondido atrás de uma parede falsa no cobertura de Vincent. O senhor está subestimando meu chefe, delegado Cordeiro, disse Nora baixinho. E está me subestimando muito. Vasculhem as salas, latiu Cordeiro para os próprios homens, virando-se dela com nojo. Derrubem as paredes, se precisar. Passaram 6 horas revirando o andar inteiro. Não encontraram nada. Nenhum livro-caixa, nenhuma arma, nenhum contrabando. Só uma sala de servidores destruída e 20 homens calados, que se recusaram a responder uma única pergunta sem advogado presente. Às 8 da noite, os agentes federais foram forçados a deixar o prédio de mãos vazias, carregando caixas de discos rígidos derretidos e inúteis. Nora ficou sozinha no meio do open space destruído. Vidro por toda parte, mesas viradas. Parecia zona de guerra. O elevador privativo no canto apitou, as portas se abriram e Vincent saiu. Ele não olhou para os estragos. Não olhou para as portas principais destruídas. Só olhou para Nora. Atravessou a sala, passando por cima de cadeiras derrubadas e vidro quebrado. O som rangente ecoou pela sala vazia. Antes mesmo de chegar até ela, não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou o que os agentes federais tinham levado. Segurou os ombros dela, o aperto firme, os olhos vasculhando o rosto dela em busca de sinais de machucado ou pânico. Você está ferida? A voz dele era um rouquido áspero. Não, disse Nora. Vincent soltou uma respiração longa e trêmula e a puxou com força contra o próprio peito. Enterrou o rosto no cabelo dela. Ela conseguia sentir o tremor violento, movido à adrenalina, nos braços dele. Eles não têm nada, Vincent, sussurrou Nora contra o peito dele, envolvendo os braços na cintura dele. Os servidores viraram sucata. O livro-caixa offline está seguro na cobertura. Eles acabaram de desperdiçar 6 meses do dinheiro dos contribuintes. Vincent recuou, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Olhou para ela com uma mistura de espanto, posse e reverência absoluta. Eu te deixo sozinha 4 horas, murmurou. Um sorriso fraco e perigoso tocou os lábios dele. E você incendeia minha empresa. Eu salvei sua empresa, corrigiu Nora. Agora me tira daqui. Está cheirando a plástico derretido. Eles não foram para a cobertura dele. Era previsível demais. Os agentes federais ficariam de tocaia, esperando um erro cometido por exaustão e desespero. Em vez disso, Vincent dirigiu 2 horas para o interior, subindo a serra, até um chalé de pedra e madeira escura, praticamente invisível em meio à mata fechada de araucárias, perto de um lago represado envolto em neblina fria. Era um refúgio completamente parado, fora de qualquer rede. À 1 da manhã, o esgotamento da adrenalina finalmente atingiu Nora. Os membros pesavam. O crânio latejava no ritmo do próprio pulso. Ela estava junto às janelas do chão ao teto, olhando para o luar irregular refletido na represa escura. A realidade das próprias ações se instalava, funda, na medula dela. Tinha cruzado a fronteira de vez. Era agora uma conspiradora do sindicato, com um alvo federal marcado nas costas. Atrás dela, um fósforo foi riscado. O cheiro de enxofre e lenha de araucária seca encheu o cômodo frio, enquanto Vincent acendia a enorme lareira de pedra. Um momento depois, o pesado casaco dele caiu sobre os ombros dela. Ele veio por trás, enroscou os braços na cintura dela e a puxou firme contra o próprio peito. Enterrou o rosto na curva do pescoço dela. Você se arrepende? A voz dele não tinha o tom arrogante de sempre. No escuro, sem a armadura da cidade, soava completamente humano, exausto, vulnerável. De derreter R$1 milhão em equipamento? Perguntou Nora, mantendo os olhos na água escura. De me ligar a um homem que a Polícia Federal acabou de tentar enjaular? Você tinha ficha limpa, Nora. O Cordeiro teria te dado imunidade total hoje. Nora se virou nos braços dele. O brilho do fogo tremeluzia sobre o rosto dele, suavizando os ângulos duros do maxilar. Ele esperava o pânico. Esperava que ela fugisse. Ela esticou a mão. A palma dela pousou plana na bochecha áspera dele. Há 3 anos você me perguntou se eu tinha medo do escuro, disse Nora, baixinho.
O polegar deslizou pela bochecha dele. O escuro é só a ausência de luz. É previsível. Homens comuns me entediam, Vincent. Eu gosto do risco. Gosto de você. A tensão selvagem saiu dos ombros dele. Vincent não disse mais nenhuma palavra. Simplesmente se inclinou e a beijou. Uma posse lenta, profunda e desesperada. Ergueu-a nos braços e a levou para as sombras do quarto, enquanto o casaco escorregava até o chão. Na manhã seguinte, Nora acordou numa cama vazia. Vestiu um moletom de lã grosso e foi para a sala. O fogo ainda ardia. Vincent estava sentado à pesada mesa de madeira maciça, com uma xícara de café preto e um tablet criptografado. Nora parou no meio do caminho pela sala. Bem ao lado do tablet dele estava o pesado vaso de concreto. As folhas verde escuras da rosa do deserto estavam intactas. As flores vermelho profundo ainda pendiam, teimosas e vivas. Enquanto os agentes federais reviravam o escritório inteiro, ele tinha se certificado de que alguém a salvasse. Nora foi até a mesa. O sorriso cínico dela chegou até os olhos. Tirou o tablet direto das mãos dele. "O cais de Buenos Aires está marcado", disse, deslizando o dedo pela tela. "Precisamos de 3 offshores novas até sexta-feira." Vincent se recostou e ficou observando-a trabalhar. "O que você precisar?" Nora não ergueu os olhos. Sabia exatamente o que tinha em mãos e sabia exatamente a quem pertencia. Estavam trancados juntos numa sala da própria criação, e ela nunca devolveria a chave. "Muito obrigada por ouvir essa história até o fim. Se a intensa e arriscada química entre Nora e Vincent prendeu vocês do início ao fim, apertem o botão de curtir para mostrar o apoio. Qual foi o momento favorito de vocês nessa jornada escura e perigosa? Deixem nos comentários abaixo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com outros fãs de romance de máfia e se inscrevam no canal com o sininho ativado para nunca perder nossa próxima história sonora emocionante. O apoio de vocês é o que faz essas histórias continuarem.